Olá a todos! Estamos aqui com a nossa segunda aula de espanhol. Eu sou a professora Emily Araújo, do Campus Tabuleiro do Norte, e nós estamos aqui no projeto Revisão Enem. Nosso objetivo na aula de hoje é trazer mais algumas questões sobre o Enem de espanhol e também fazer com que vocês se sintam um pouquinho mais seguros na resolução dessas questões. Lembrando, mais uma vez, como eu falei no nosso encontro passado, que nós temos 5 questões de língua espanhola no Enem e essas 5 questões vão fazer vocês ganharem uns pontinhos extras aí na área de linguagens e códigos. Aproveitando que estamos cada vez mais próximos do dia da prova, é importante lembrar de estar sempre procurando ver temas atuais, pode ser páginas de revistas em espanhol, de jornais, e esses temas que vocês devem buscar, eu indico, alguns como a questão da pandemia do coronavírus, eu acredito que ela vai ser bem constante nessa prova desse ano. A questão das tecnologias, o uso delas em sala de aula, que foi uma realidade que todos nós passamos no mundo todo. E também questões relacionadas às causas sociais, como pobreza, racismo, desigualdades, tudo isso aí que está vivenciando, que está mostrando aí nas redes sociais, nas televisões, o tempo todo, podem ser temas cobrados sim nos nossos textos de língua estrangeira, ok? Então hoje nós vamos começar com a questão 1 da prova de 2017. Vamos acompanhar então, mais uma vez lembrando, nós vamos começar a leitura pelo enunciado da questão e pelos itens. Somente após é que a gente vai fazer a leitura do texto. Por que essa estratégia? Assim a gente consegue ir para o texto já sabendo o que procurar nele, sabendo o que a questão está pedindo. Com isso, textos maiores a gente consegue ler de uma forma mais dinâmica, uma forma mais estratégica, ok? Então vamos lá. O texto da questão 1 de 2017 tem o título de El Carpinteiro. Na questão, ele diz o seguinte: no conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que... Então, a gente vai ver aqui mais uma vez uma expressão idiomática, como eu falei para vocês na aula passada, que essa expressão vai fazer toda a diferença na resolução da questão, tá? Então, vamos para o texto, lembrando que eu vou procurar uma opinião a respeito de cinema que envolve a expressão ni le va, ni le viene. Aqui nas opções a gente diz assim, letra A, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. B, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Letra C, revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Letra D, reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. E letra E, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Sendo assim, nós sabemos que as opções vão trazer informações sobre o Orlando, que é o personagem do texto, e o enunciado da questão traz alguma coisa sobre cinema com a expressão ni le va, ni le viene. Vamos ao texto? Ele diz assim, El carpinteiro. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de que árboles vienen, que edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo y ver una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudiar los muebles. E vamos então agora ler mais uma vez o enunciado da questão para poder resolvê-la. Na questão ele diz assim, no conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que, letra A, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. No caso desse último parágrafo, onde a gente tem essa expressão, ele não fala nada sobre a ideia central do conto, certo? Ele fala sobre o quê? Sobre a opinião de Orlando com relação ao cinema. Então, essa questão do desconstruir, esse verbo desconstruir, está um pouco fora da nossa realidade do texto, ok? Na letra B, ele diz assim,
contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Nesse caso, o narrador da história, ele não tem nenhuma participação com relação à história dele, do Orlando em si. Apenas o narrador conta um fato que aconteceu entre o Orlando e o seu vizinho. Então aqui a gente já elimina esse item porque o narrador não interfere nessa profissão do Orlando. Na letra C, ele diz assim: revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Do mesmo jeito da letra C, o narrador não interfere. O diálogo que acontece é entre o vizinho e o Orlando. Então a gente tem aí o narrador um pouquinho de fora. Podemos também eliminar a letra C. Na letra D, ele diz assim: reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. No caso, essa expressão, ela traz uma indiferença por parte do Orlando. O vizinho realmente se impressiona porque achava que o Orlando não gostava de cinema, mas essa expressão não dá uma ênfase na opinião do vizinho, porque na realidade quem utiliza essa expressão é o Orlando, não é o vizinho, ok? E na letra E, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Professora, por que é a letra E? Então nós vamos fazer essa comparação. Ele diz assim: Orlando le explica que a él ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudiar los muebles. Então, com as películas, o Orlando consegue ver móveis, deter mais atenção nos móveis. Então, na realidade, ele não gosta do cinema, ele gosta dos móveis, ok? E a gente finaliza assim a resolução de uma questão com um texto curto e bem simples, fazendo só essa comparação entre os itens e o texto que foi trabalhado. Seguindo então a nossa resolução, nós vamos para o Enem de 2018 com a questão 3, ok? A questão 3, como eu falei para vocês, ela vai trazer um textinho também bem curtinho, mais puxado para o lado da publicidade, e esse texto vai nos dar algumas informações importantes. Mais uma vez, vamos à questão. Na questão ele diz assim: as ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. Lembram que eu falei para vocês? A questão do social vai ser bem cobrada nesse Enem também. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... Então, vamos ver as opções que vão falar sobre essa ação social. Letra A: quando o contribuinte delega ao governo o destino de seus impostos. Letra B: quando o contribuinte escolhe projetos que terão isenção de impostos. Letra C: destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. Letra D: determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. E letra E: seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Então, pelas opções e pelo enunciado da questão, nós percebemos que a gente tem que buscar como esse contribuinte age, né? Qual a ação que ele tem que fazer para fazer a doação. Então, é uma coisa bem pontual, é um tema, uma opção bem pontual. Vamos ao texto? Ele diz assim: ¿Qué es la ex solidaria? La ex solidaria es una ex que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta. Es la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla ex solidaria. Primer punto: ¿por qué al marcarla haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a programas sociales que realizan las ONG? Punto 2. Porque se benefician los colectivos más desfavorecidos, sin ningún coste económico para ti. 3. Porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. 4. Porque marcándola te conviertes em contribuinte ativo solidário. Muito bem, então a gente viu aqui uma propaganda sobre um objeto, né, um programa social que vai ajudar a pessoas de baixa renda, pessoas carentes, projetos sociais também. Então vamos voltar às opções para saber qual é a nossa opção correta. Ele diz assim:
No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte, letra A, delega ao governo o destino de seus impostos. A gente já vê pelo verbo inicial, delega ao governo, que essa resposta não está correta, porque é justamente o contrário. Lá no item 3, ele diz assim, porque no marcar-les tomaram uma atitude passiva e deixar que seja ele Estado quem decida o destino de parte dos impostos. Então, por aqui a gente percebe que você marcando o X na ação solidária, você não deixa a cargo do governo decidir o que vai ser feito com os seus impostos. E sim, você passa a ser um contribuinte ativo, levando o dinheiro dos seus impostos diretamente para essa ação solidária específica. Na letra B, ele diz assim, escolhe projetos que terão isenção de impostos. Não é bem isso, os impostos não vão ser isentos, os impostos vão ser destinados. Ele diz isso lá em cima, no primeiro ponto, ele fala assim, porque al marcá-la, haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a programas sociais. Então, aqui a gente já descarta a letra B. Na letra C, ele diz assim, destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. Foi exatamente isso que eu acabei de ler no primeiro ponto. Realmente, a gente destina o que vai ser feito com os nossos impostos a partir dessa marcação. Seguindo para as outras opções, para ver o que é que está errado, na letra D ele diz assim, determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Na realidade, essa parte de criação de impostos torna o item D incorreto. Por quê? Porque ele não vai criar um imposto novo. A ação solidária ela é importante justamente por isso, porque não é um imposto novo, é o imposto que você já paga que vai ser destinado a programas sociais. Então, a letra D está totalmente descartada. Na letra E, ele diz assim, seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. E não é bem isso, ele não seleciona os programas. Você vai selecionar o quê? A marcação destinando os seus impostos para esses programas sociais. Então, a letra E também fica de fora. Sendo assim, a gente confirma que a opção correta seria a letra C, ok? Seguindo então a nossa aula, nós vamos para a questão 2 do ano de 2019, bem recente, né, um pouquinho antes da pandemia. Ele diz assim, o texto que eu escolhi fala sobre os millennials, que é essa nova geração que tanto se fala hoje em dia. O enunciado diz, millennials, así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. E o enunciado da questão diz, o texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de. Então, aqui a gente mais uma vez tem uma expressão idiomática, deixar uma huella, e nós vamos tentar identificar o significado dela, o sentido dela, sem precisar necessariamente traduzir, ok? Vamos fazer a leitura das opções, bem rapidinho. Ele diz assim, na letra A, conhecer diferentes lugares. Letra B, fazer a diferença no mundo. Letra C, aproveitar todas as oportunidades. Letra D, obter uma formação acadêmica de excelência. E letra E, conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Vamos ao texto? Ele diz assim, millennials, así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. Algunos los llaman generación Y, otros millennials, generación del milenio o incluso eco-boomers. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia. Vivir una vida interesante y formar parte de algo grande. Crecer y desarrollarse
cambiar el mundo que les rodea e não solo ganar dinheiro. Então, a gente vê aqui um texto bem atual, com uma temática bem recente, que é a nova geração de jovens que está se formando, que são chamados de millennials ou eco-boomers, como o próprio texto diz. Então, agora a gente vai passar para as opções para ver se a gente consegue identificar a opção correta. Ele diz, né, que a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos desta geração, que é o de. Para facilitar a resolução dessa questão, nós vamos item por item para poder ir eliminando os que estão incorretos. Na letra A, ele diz assim, conhecer diferentes lugares. Realmente eles querem. Se vocês olharem no comecinho do terceiro parágrafo, ele diz assim, muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana. Então, esse não é o principal desejo, mas eles conseguem fazer isso. Lembram do que eu falei sobre os itens corretos, que são verdadeiros, mas que não estão de acordo com a pergunta ou com o texto? Então, a gente já elimina o item A por isso. Eles fazem isso, eles tiveram essa oportunidade, mas não é isso que eles querem deixar como marca. Na letra B, ele diz assim, fazer a diferença no mundo. Se vocês olharem no meio do quarto parágrafo, ele diz assim, lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crescer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea e não solo ganar dinheiro. Então essa é realmente a intenção desses jovens, é o que eles desejam, dejar su huella, fazer a diferença no mundo. É assim que eles querem se mostrar, né? É assim que eles querem aparecer para o mundo. Seguindo então as outras opções para a gente ver quais são os problemas delas, nós temos na letra C assim, aproveitar todas as oportunidades. Isso acontece, eles aproveitam as oportunidades, mas nada no texto diz que esse é o desejo principal, ok? Na letra D, diz assim, obter uma formação acadêmica de excelência. Lá onde a gente achou a letra A, no terceiro parágrafo, ele diz assim, estudiar em las mejores universidades. Eles têm sim essa oportunidade, mas não é essa marca que eles querem deixar. Então, é um item que sim existe, mas que não é o certo para a questão. Na letra E, para fechar, diz assim, conquistar boas colocações no mundo do trabalho. A gente viu, ainda nesse terceiro parágrafo, que as empresas, né, eles trabalham em empresas multinacionais e estrangeiras. Então, eles têm sim ótimas oportunidades no mercado de trabalho, mas essa não é a intenção principal. Esse não é o desejo deles, que é o que pede a questão. Sendo assim, a nossa opção correta fica sendo mesmo a letra B, ok? Muito bem. Fechamos aqui a nossa revisão Enem para a língua espanhola e eu desejo a todos uma ótima prova e lembrem-se das dicas que eu dei. Evitem fazer a tradução ao pé da letra de todo o texto, não se demore muito na leitura das questões, porque pode ser que você tenha essa falta de tempo lá na frente, então a gente vai ser bem objetivo nessa questão de espanhol. Lê a opção, lê a questão e depois para o texto. Assim você vai buscar no texto a informação mais adequada que você precisa. Se atualizem, leiam um pouco, mas nada demais. Afinal de contas, só são 5 questões que vocês precisam fazer para ajudar na nota de linguagens e códigos. Até mais e boa prova!